Salve Maria Imaculada, meus irmãos. Quero, através desse pequeno áudio, falar a respeito dos mistérios do Santo Rosário novamente, porque afinal, a milícia do Rosário é o pequeno exército que quer propagar essa devoção a qualquer custo, para a maior honra e glória da Trindade Santa. E quando eu olho para o Santo Rosário, eu lembro de São Luís de Montfort. São Luís de Montfort, meus irmãos, como eu já especifiquei em outro áudio, ele era um homem de caráter apostólico. Tanto é que quando um padre olhou para ele e falou, porque viu o estado deplorável que ele estava, porque ele andava descalço, batina tudo descosturada. Um homem precisamente mortificado, que comia só uma maçã por dia de alimento. Meu Deus, quem fica de pé com apenas uma maçã por dia? Ou quando não, pegava um pão seco, colocava na boca do fogão a lenha para queimar e comia aquele pão queimado. Então o padre olha ele e fala, meu Deus, por que você não vai de carona nessas tuas viagens, de charrete ou a cavalo? A gente arruma um cavalo para você. E ele olha para o padre com aquele olhar de anjo, fala para ele, porque os apóstolos não eram assim, eu também não quero ser. Era um homem de caráter apostólico, um homem que foi temperado na provação, proibido de entrar em tudo quanto lugar. Não tinha direito de ir pregar nas dioceses, porque todos caluniavam ele, falavam contra ele e martelava a cabeça dele. Ele não tinha direito nenhum de absolutamente nada. Um homem perseguido do início até o fim da trajetória dele terrestre aqui. Mas quando a gente olha para a pessoa de São Luís, que a igreja dá o nome a ele também de apóstolo do Rosário, são poucos os santos que têm esse título. A igreja, como mãe e como mestra, como diz o Concílio de Trento, sabe do que está falando, porque viu na pessoa de São Luís de Montfort um homem forjado, um homem sobrenatural. E São Luís de Montfort, ele é o santo dos nossos tempos. Apesar dele ter passado nessa terra há mais de 300 anos, ele é um santo dos nossos tempos, porque ele viu, ele teve a visão dos nossos dias. E como eu já falei em outros áudios, foi ele que temperou a região da Vendéia na França, aonde a maçonaria, através ali da Revolução Francesa, não conseguiu penetrar ali. Foi a região mais dura para eles enfrentar, porque aquele povo rezava o rosário todos os dias e aquele povo combateu a Revolução Francesa, morrendo pela causa de Cristo e da igreja. São Luís havia forjado aquela região há mais de 100 anos atrás, no Santo Rosário, na consagração à Santíssima Virgem Maria. O que eu quero dizer para você nesse áudio? São Luís, ele entendeu a mística do Rosário. O Rosário, como diz o Padre Antônio Vieira, é a rosa mística. O Padre Antônio Vieira, ele compara o Rosário até mesmo com a Via Láctea, com a constelação das estrelas, dos planetas. O Padre Antônio Vieira fala, é por isso que o corpo do Rosário é como um círculo, porque você dá a volta na galáxia. Ele fala no sentido de qual galáxia? Nos mistérios divinos de se aprofundar em Cristo. E é por isso que São Luís de Montfort ele fala que aquele que reza o rosário diariamente, Deus dá toda a sabedoria para ele, que ele não precisa nem ler livro. Ele consegue chegar ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, São Luís de Montfort vai dizer. Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque o rosário é uma rosa mística. Quando se recita o rosário com amor e piedade, meu Deus do céu, você locomove, você desestabiliza o inferno. E você consegue ficar como São Luís, provado ali no cadinho da provação. Aquele homem passou por numerosas tribulações, meus queridos irmãos. Aquele homem passava por enfermidade dia e noite, ele tinha enfermidade no corpo, igual São Francisco de Assis, que algumas crônicas falam que São Francisco tinha mais de 40 enfermidades no corpo. Aquele homem também, ele era enfermo, sem contar as perseguições, não tinha comida, não tinha absolutamente nada. Mas aquele homem passou na prova e deu glória, sabe por quê?
porque ele colocou confiança dele na rosa mística, na santíssima oração do rosário. E aquele homem vai dizer a história que ele perseverava dia e noite na oração do rosário. Não havia descanso para São Luís de Montfort. Alguns dizem que deu problema até no maxilar dele, de tanto que aquele homem rezava o rosário. E o que eu quero dizer para você? Eu estava meditando a respeito da potência do rosário. E no rosário, ele está incluso na oração do rosário. Os 15 Pai Nosso revelados a Santa Brígida e a São Bernardo, onde rezando 15 Pai Nosso todo dia, você vai no final do ano meditar todas as feridas de Cristo, como eu já falei em outros áudios aqui no canal. Então, quando você reza os 15 mistérios, você reza 15 Pai Nosso. Você está meditando as 15 orações de Santa Brígida. Quando você reza o Santo Rosário, você medita também os 7 Pai Nossos revelados a Santa Brígida da Suécia, que é em cima das 7 vezes em que Jesus verteu o sangue por nós, pegando desde a circuncisão. Então, quando você reza o rosário, você também já está meditando os 7 Pai Nossos, porque está incluso na meditação. O rosário é uma espada de 2 gumes, como eu já disse antes. É uma oração vocal e mental. Então, quando eu rezo o rosário, não é apenas recitar Pai Nosso e Ave Maria. O Papa Paulo VI, ele dizia isso. O rosário sem meditação é como um corpo sem alma. É por isso que as pessoas não alcançam graça, elas esquecem de meditar. E esse meditar não é apenas, por exemplo, o terceiro mistério gozoso, o nascimento de Cristo e já partir para o Pai Nosso. Não! O rosário é uma oração de meditação e leva você à contemplação também, se bobear. Então, tá os 7 Pai Nosso. No Santo Rosário, meus irmãos, está a meditação da Via Sacra, que é uma das orações e meditações por excelência de piedade na Igreja Católica. Está a Via Sacra na 4ª dezena do Santo Rosário e na 5ª. Você medita a miúde, cada Ave Maria da 4ª dezena dos Mistérios Dolorosos, você vai meditando ali, Jesus caindo com a cruz, encontrando com a Mãe Santíssima, sendo amparado por Simão Cirineu e assim por diante. E quando eu olho para essa meditação da Via Sacra, também está a revelação a Maria de São Pedro, da Sagrada Face. No Santo Rosário contém também a meditação da Sagrada Face, que é a 6ª estação da Via Sacra, aonde no 4º mistério doloroso do Rosário eu vou meditar também Santa Verônica enxugando a Sagrada Face de Nosso Senhor com o pano ali. Olha que mistério que é o Rosário. No Santo Rosário também está contido o terço da Divina Misericórdia, porque está tudo ali no mistério doloroso. Quando eu olho a 5ª dezena que Jesus Cristo está crucificado, é pela dolorosíssima paixão de Cristo que eu recebo as misericórdias. Então está contido no Rosário o terço da Divina Misericórdia. Quando eu olho para o Santo Rosário, está escondido no rosário também as 7 dores da bem-aventurada Mãe Santíssima e as 7 alegrias e dores de São José também, as 7 alegrias de Nossa Senhora. É por isso que as pessoas não entendem a santa meditação. É a meditação que São Luís de Montfort fala no Segredo do Rosário que vai levar você a um perfeito conhecimento de Jesus Cristo, a ter uma vida piedosa. Não basta eu sair recitando Pai Nosso e Ave Maria. Não é isso o rosário. O rosário está oculto, as 7 dores de Nossa Senhora. As 7 alegrias, está contida as 7 alegrias, as 7 dores de São José também. Olha que mistério que é a oração do rosário. No rosário está escondido o rosário de São Miguel Arcanjo também, os 9 coros de anjo. Euclides, mas aonde eu vejo isso no Santo Rosário? Eu vejo isso nos 3 terços, como eu falei, em cima do Padre Antônio Vieira, quando o serafim diz Santo, 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 recitando 3 vezes, é o Senhor Deus dos Exércitos.
Quando eu recito os 3/3 do rosário, eu também medito junto com os anjos os mistérios divinos. Mas para isso não ser uma bobeira que eu estou falando, você vê os 9 coros de anjos. Aonde você vê eles no Santo Rosário? Você vê eles no 3º mistério gozoso, aonde Jesus Cristo nasce. E a Sagrada Escritura vai dizer que os anjos do céu desceram em miríades de miríades para louvar e bendizer, paz na terra aos homens de boa vontade. E os anjos se reuniram. Vai dizer Santo Afonso de Ligório que os 9 coros de anjos estavam ali adorando e louvando a Deus no alto do céu pelo nascimento de Cristo. Olha onde vai a meditação do Santo Rosário. Só até agora já foi praticamente 10 tipos de devoção do Rosário, de devoção piedosa que tem na igreja, que está na bendita coroa do Santo Rosário. O Santo Rosário é um compêndio de todas as orações. É por isso que os papas, os santos vão dizer que depois da missa não há ato mais piedoso, mais devocional, mais divino a ser meditado na igreja do que o Santo Rosário. E o próprio São Luís fala, porque antigamente os teólogos falavam é a meditação contínua na paixão de Cristo, mas São Luís mostra aquela história de São Domingos, onde a mulher só meditava a paixão, e São Domingos deu como penitência a resta do rosário. E a hora que ela se viu enferma diante do juízo de Deus, foi mostrado que todas as penitências e meditação na via sacra que ela fez não pesou na balança, mas o único rosário colocado ali verteu tudo. O rosário é o compêndio de todas as orações. E eu digo mais para você, a liturgia das horas que a gente medita, os salmos está contido no rosário, porque cada Ave Maria é cada salmo recitado que você recita, São Luís de Montfort vai dizer. E sem contar que o rosário é uma oração litúrgica, todos os tempos litúrgicos da igreja, que o Padre Antônio Vieira vai dizer isso, é meditado um aqui, outro acolá, de tempos em tempos, de meses em meses na igreja, a gente vai meditando até chegar no Natal e assim vira o círculo litúrgico. O rosário, o Padre Antônio Vieira vai dizer, não é de tempo em tempo, mas é todo dia você medita a liturgia da igreja, no ano litúrgico inteiro no rosário. Então no rosário está também a liturgia das horas. Alexio Divino está no Santo Rosário. E eu me esqueci aqui, porque eu, por preguiça, acabei não anotando. Mas qualquer oração que você trazer no seu coração aí, você vai ver que está embutida na oração do Santo Rosário. A ladainha do Sagrado Coração está no Santo Rosário, porque na 5ª dezena nós contemplamos a lança de São Longuinho perfurando o coração de Cristo e dali brotando sangue e água. A gente vê o Imaculado Coração de Maria. Toda a devoção, o devocional ao Imaculado Coração de Maria também está contido no Santo Rosário. Olha que mistério que é o rosário. Toda a devoção ao Divino Espírito Santo também está no Santo Rosário, quando eu medito o 3º mistério glorioso. E o que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nesse áudio? É para você abandonar o resto? Não, eu mesmo faço essas outras orações. Mas eu quero dizer aquilo que São Luís de Montfort vai dizer, que o rosário é a armadura do cristão, que o rosário te dá o pleno conhecimento de Cristo, que o rosário falado e pregado vale mais do que qualquer outro sermão, e eu digo isso por experiência própria. Quando eu vou falar de algum tema por aí, às vezes Deus tem misericórdia e produz algum fruto, mas quando eu vou e falo do rosário, produz fruto de bênção. Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque o rosário é uma arma de guerra, uma arma que Deus trouxe para mim e para você através da bem-aventurada mãe. E eu e você precisa tomar posse. É por isso que o Papa Pio IX dizia que o rosário é o compêndio de todas as orações, é o resumo do evangelho, é o suprassumo, é o sumário dos pobres.
É o breviário dos pobres, ele dizia. O Santo Rosário, meu irmão, minha irmã, é uma arma que eu e você tem que colocar em primeiro lugar na nossa vida devocional. Porque na mística, na rosa mística do Rosário, está contida todas essas devoções. E qualquer outra que você falar, vai estar também no Rosário. Então eu digo para você em alto e bom som, sem medo de errar. Deixe qualquer oração de lado, mas não deixa do rosário. Mas Euclides, no Terço da Sete Dor, também tem o Pai Nosso e Ave Maria. Mas não é a mística do rosário. A própria Nossa Senhora fala pro Beato Bartolo Longo, pro Beato Alano da Rocha, que o Santo Rosário para ela é a melhor das devoções, é a que mais agrada a ela. Então, entre liturgia das horas, entre meditação da via sacra, entre qualquer outra oração, deixa tudo de lado e reza o rosário. Você nunca vai perder. O rosário é uma fonte de bênção incalculável, que eu retorno a falar aqui. Se você rezar ele todo dia com seus filhos, com a esposa ou o esposo em casa, você recebe indulgência plenária. Com o rosário, você rezar ele diante do Santíssimo Sacramento em estado de graça, você recebe indulgência plenária. Você recebe indulgência só de você carregar o rosário com você e as pessoas ver. Meu Deus, que tipo de oração pode ser maior que essa? A igreja emprega todo o zelo no rosário. O rosário, para você ter uma noção, tem até um exorcismo do rosário quando você leva para abençoar. Porque o rosário é um sacramental, é uma graça divina, é uma metralhadora, é uma espada contra o inferno. E eu e você tem que tomar posse do Santo Rosário, meu irmão, minha irmã. Abraçar, beijar essas contas, trazer elas como pedra preciosíssima, que o Beato Alano da Rocha fala, vale mais do que qualquer pedra preciosa desse mundo. Santo Rosário, o que eu tô querendo dizer para você nesse áudio? É aqui que agora a gente sai da introdução e vamos falar o que eu queria falar. Nós estamos chegando num tempo que está caindo por terra. Todo pseudo pregador, todo pseudo evangelizador, todo padre, todo bispo, todos aqueles que vestiam uma máscara, uma dupla face, está caindo por terra. E como São Luís de Montfort, há mais de 300 anos atrás, nos disse, vai ficar de pé somente os apóstolos dos últimos tempos. Quem são esses, São Luís fala? Não é quem vai trazer breviário na mão, não é quem vai vir com o quadro da Via Sacra e Terço da Sete Dor, não é quem vai vir com o Terço da Divina Misericórdia, não. São Luís de Montfort, ele fala que quem é os apóstolos dos últimos tempos é aqueles que vão trazer a cruz na mão direita e o rosário na esquerda, ou vice-versa. E por que ele fala da cruz? Qual é o significado da cruz? Primeiro, é testemunhar Jesus Cristo crucificado, como São Paulo fala em 1 Coríntios 1,18 em diante. E segundo, trazer a cruz consigo é o sinal do sofrimento que eu e você vai ter que passar. Então São Luís de Montfort ele fala, quem vai ficar de pé? É os apóstolos dos últimos tempos, que vai trazer o crucifixo e o rosário na mão. O que eu quero dizer para você? Nós estamos chegando num tempo que vai ficar de pé quem tem esse singular desígnio. E é isso que a milícia quer levar você. A sustentar o bom combate nas benditas contas do rosário. Nossa Senhora de La Salette confirma esse esposo dela chamado São Luís de Montfort, porque ela fala também nas profecias de La Salette, ela fala lá naquela montanha magnífica para aquelas duas crianças, ela diz claramente dos apóstolos dos últimos tempos. E é aqui que eu quero entrar nesse áudio agora. O livro do Apocalipse vai dizer para mim e para você, capítulo 13, versículo 16, diz para mim e para você claramente: conseguiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tivessem um sinal na mão direita e na fronte, e que ninguém pudesse comprar ou vender se não fosse marcado com o nome da fera, ou o número do seu nome. Eis aqui a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da fera, porque é o número de um homem, e esse número é 666.
Meu irmão, minha irmã, Nossa Senhora, embora muitas pessoas não acreditem nessas mensagens, eu vou estar lendo do mesmo jeito que ela revelou o Padre Gobi. Se ela não revelou, não tem problema não. Vamos pôr que foi o próprio Padre Gobi, então, que escreveu do coração dele. Que creio que ele não daria conta de escrever essas coisas. Ele não teria capacidade psicológica e espiritualidade no coração dele suficiente para escrever todo esse monte de mensagem. Ele não daria conta de escrever isso. Mas eu vou ler para você. Nossa Senhora em Lourdes, na França, 18 de setembro de 1988. Ela vai dizer, eu já falei isso em outros áudios, mas eu quero repetir para você entender o tempo que nós estamos chegando. Ela fala, nesse período de 10 anos, isso é, de 88 a 98, manifestar-se-á o mistério da iniquidade, preparado pela difusão cada vez maior da apostasia. O que é o mistério da iniquidade? É o anticristo. O que eu deduzo? Ele nasceu em 98 ou ele iria se apresentar? Se não se apresentou, por que não se apresentou? Se nasceu, ele já tem idade suficiente para governar nos dias de hoje. Fica essa dúvida no ar. Tudo pode ser mudado pela oração, como a própria Nossa Senhora nos fala. Mas o que eu quero dizer para você? Nós estamos aproximando desse tempo em que eu e você vai ser timbrado. Quando a gente lê aqui no livro do Apocalipse, que a gente vai ser marcado com um sinal, nessa tradução escreve sinal, em outras traduções escreve marca. Mas quando se traduz do grego, que eu não sei falar essa palavra também, essa marca, ou esse sinal, ele também tem o significado de uma picada. Como uma picada de cobra. É por isso que lá no primeiro livro da Sagrada Escritura, em Gênesis, fala que a cobra vai tentar, a serpente vai tentar ferir o calcanhar dos escolhidos. Ela não vai morder, a tradução de hoje fala que morde. Mas o calcanhar, ela vai tentar ferir. Por quê? Porque ela não pode tocar Nossa Senhora. Porque essa passagem, os santos da igreja eles vão dizer que é em cima de Nossa Senhora. Então, quando a gente traduz do grego, do latim, esse sinal, essa marca, ele também tem esse significado de picada. É o que está aí nos dias de hoje? Eu não posso falar que é, mas eu posso dizer para você, fique antenado, fique de orelha em pé, como o próprio Cristo falou, seja ligeiro como a serpente, simples como as pombas. O demônio, ele não é burro. Ele vai timbrar, ele vai assinalar, ele vai marcar como uma tatuagem. Na tradução do Padre Matos Soares, naquela Bíblia Peregrino, aquela Bíblia Verde, vai dizer que esse sinal também significa como uma tatuagem que era impregnada nas pessoas do Império Romano naquela época para designar de onde eles eram. Por isso que foi escrito dessa forma, segundo os mistérios daquele tempo. Tá chegando o tempo que eu e você tem que ficar antenado, preparado. É o que está acontecendo na sociedade de hoje? Não sei. Não posso afirmar, mas eu posso dizer para você uma coisa que eu e você tem que fazer. Ter a graça da prudência e esperar as águas rolar. Não se precipitar para tomar uma furada antes do tempo. Em algo ali que apareceu do nada como uma solução. Jesus Cristo não é mais a solução agora é a ciência, é o homem, é a razão humana. O que eu quero dizer para você? Fique esperto, meu irmão, minha irmã. Fique esperto. Eu e você tem que ficar na presença de Deus. Eu e você tem que confiar em Deus e esperar, ter cautela diante das realidades que nós estamos vivendo, para a gente não ser enganado. Se você começar a procurar, você vai ver que tem muita coisa errada aí nos dias de hoje que estão fazendo as pessoas engolir. A gente está vivendo num tempo muito louco e está chegando a hora que vai cumprir as palavras de Santo Antão o Grande, que ele dizia, tempo chegará em que essas pessoas vão ficar loucas e elas vão olhar para nós e vão dizer para nós, vocês são loucos porque vocês não são igual a nós.
Nós estamos vendo essa repressão no mundo inteiro, essa segregação, aonde as pessoas estão fazendo diferença daqueles que já foi picado e daqueles que não foi. Meu Deus do céu, será que as pessoas estão tão cegas assim? É necessário a gente se levantar, meu irmão, minha irmã. Nossa Senhora, ela explica aqui no livro para o Padre Gobi a respeito do número 666 da besta. E ela vai dizer: Lúcifer, a serpente antiga, o diabo ou Satanás, o dragão vermelho, torna-se nestes últimos tempos o anticristo. Já o apóstolo João afirmava que todo aquele que nega Jesus Cristo, que nega que Jesus Cristo é Deus, é o anticristo. A imagem ou ídolo construída em honra da besta para ser adorado por todos os homens é o anticristo. Calculai agora o seu número, 666, para compreenderdes como indica o nome de um homem. O número 333 indica a divindade. Lúcifer rebela-se contra Deus por soberba, porque se quer colocar acima de Deus. O número 333 indica o mistério de Deus. Aquele que se quer colocar acima de Deus tem o sinal de 666. Portanto, este número indica o nome de Lúcifer, Satanás, isto é, daquele que se põe contra Cristo, o anticristo. O número 333, indicado uma vez, isto é, vezes 1, exprime o mistério da unidade de Deus. O número 333, indicado duas vezes, isto é, vezes 2, indica as duas naturezas, a divina e a humana, unidas na pessoa divina de Jesus Cristo. O número 333, indicado 3 vezes, isto é, vezes 3, indica o mistério das 3 pessoas divinas, isto é, exprime o mistério da Santíssima Trindade. O número 333, expresso 1, 2 e 3 vezes, exprime então os principais mistérios da fé católica, que são, primeiro, a unidade e a trindade de Deus; segundo, a encarnação, paixão e morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E esses números também indicam cada terço do rosário. Se o número 333 indica a divindade, aquele que se quer pôr acima do próprio Deus, é indicado pelo número 666. O número 666, indicado uma vez, isto é, vezes 1, exprime o ano de 666. Presta atenção agora. Neste período histórico, o anticristo manifesta-se através do fenômeno do islamismo, Nossa Senhora vai dizer para mim e para você, que nega diretamente o mistério da Trindade Divina e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O islamismo, com a força militar, lança-se por toda parte, destruindo todas as antigas comunidades cristãs. Invade a Europa e só graças a uma minha materna e extraordinária intervenção, solicitada fortemente pelo Santo Padre, é que não consegue destruir por completo a cristandade. Isso no ano de 666. O número 666 indicado duas vezes, isto é, vezes 2, exprime o ano de 1332. Neste período histórico, o anticristo manifesta-se através de um ataque radical contra a fé na palavra de Deus. Aí ela fala, através dos filósofos que começam a dar valor exclusivo à ciência e depois à razão, tende-se a constituir gradualmente como único critério de verdade só a inteligência humana. Nascem os grandes erros filosóficos que continuam pelos séculos até os vossos dias, a partir do ano 1332. A importância exagerada dada à razão como critério exclusivo de verdade leva necessariamente à destruição da fé na palavra de Deus. De fato, com a reforma protestante, rejeita-se a tradição como fonte da divina revelação e só se aceita a Sagrada Escritura. Mas mesmo esta última deve ser interpretada por meio da razão, rejeitando-se obstinadamente o magistério autêntico da Igreja hierárquica, a qual Cristo confiou a guarda do depósito da fé.
Cada um é livre de ler e compreender a Sagrada Escritura segundo a sua interpretação pessoal. Deste modo, é destruída a fé na palavra de Deus. Obra do anticristo. Neste período histórico, é a divisão da igreja, a consequente formação de novas e numerosas confissões cristãs, que são gradualmente levadas a uma perca cada vez mais extensa da verdadeira fé na palavra de Deus. Olha o que ela fala, hein? Começa em 1332 com as vã filosofia, os erros filosóficos, aí vem o protestantismo e acaba de lascar tudo. Aí ela continua dizendo para mim e para você, o número 666 indicado 3 vezes, isto é, vezes 3, exprime o ano de 1998. Nesse período histórico, a maçonaria, ajudada pela maçonaria eclesiástica, isso é, padre, bispo, cardeal, maçom, conseguirá o seu grande projeto, construir um ídolo para colocar no lugar de Cristo e da sua igreja. Olha que loucura, hein? Um falso Cristo e uma falsa igreja. Portanto, a imagem construída em honra da primeira besta para ser adorada por todos os habitantes da terra e que se assinalará com a sua marca todos aqueles que queiram comprar e vender é a do anticristo. E aí é o que ela vai dizer. Chegastes, assim, ao cume da purificação da grande tribulação e da apostasia. A apostasia será então generalizada, porque quase todos seguirão o falso Cristo e a falsa igreja. Abrir-se-á então a porta para o aparecimento do homem ou da própria pessoa do anticristo. Eis, filhos prediletos, porque vos quis iluminar sobre as páginas do Apocalipse, que se referem aos tempos em que viveis, para vos preparar comigo para a parte mais dolorosa e decisiva da grande luta, que se está combatendo entre a vossa Mãe Celeste e todas as forças do mal que se desencadearam. Coragem, sede fortes, minhas pequenas crianças. Compete a vós, nesses anos difíceis, permanecer fiéis a Cristo e a sua igreja, suportando hostilidades, lutas e perseguições, mas sois parte preciosa do pequeno rebanho, que tem missão de combater e vencer no final a poderosa força do anticristo. Aí é o que ela vai dizer em outra mensagem, no dia 13 de maio de 1991. Aniversário da primeira aparição em Fátima. Olha o que ela vai dizer para mim e para você. Quando este Papa tiver cumprido a missão que Jesus lhe confiou, ela está falando de João Paulo II, e eu descer do céu para acolher o seu sacrifício, todos sereis envolvidos por uma densa treva de apostasia, que se terá tornado então generalizada. Nossa Senhora fala que a partir do momento que João Paulo II fechasse os olhos, a gente ia ser envolto por uma densa apostasia que ia se tornar generalizada. Só permanecerá fiel o pequeno resto que, acolhendo nestes anos o meu convite materno, se deixou encerrar no refúgio seguro do meu imaculado coração. Meu irmão, minha irmã, o que eu quero dizer para você nesse áudio? Nós estamos vivendo num tempo de confusão espiritual. Tem pregador falando que se você não tomar a picada, você está sujeito até ir para o inferno, porque é uma graça que Deus está dando para a terra. E pregador famoso que viaja o Brasil inteiro e segura a relíquia na mão ainda. Tem padre falando que você deve tomar, tem outros que falam que não. A gente está vendo vídeo na internet de pessoas adoecendo. Eu, para te falar a verdade, não posso te afirmar nada, porque eu sou incapacitado para isso. Mas eu posso te falar uma coisa. Segura no teu rosário que Deus vai te dar sabedoria, como São Luís de Montfort fala. Vai te dar discernimento, vai te manter de pé. A gente olha para a história de Santana de Frei Galvão, que para curar as pessoas ele escrevia a palavra no papelzinho, Ave Maria, e dava para as pessoas, engolia aquilo ali como se fosse um comprimido. E as pessoas engoliam aquilo ali pensando que era um remédio.
e eram curadas de tudo é quanta desgraça de enfermidade e até possessão demoníaca. Meu Deus, a Ave Maria ela é um comprimido que cura. Você quer ficar imunizado? Você quer ficar na presença de Deus? Você quer alcançar a bênção na tua vida e sustentar o combate? Ou pelo menos, meu irmão, minha irmã, aguardar o tempo passar para tomar uma posição melhor? Reza o teu rosário com piedade. A beata Helena Aiello, ela dizia isso, que quando chegasse a Terceira Guerra Mundial, antes do anticristo aparecer e vir os 3 dias de treva, etc e tal, você precisa ficar com o rosário. A beata Ana Maria Taige, ela vai dizer a mesma coisa. São Gaspar del Búfalo diz a mesma coisa. São Padre Pio de Pietrelcina diz a mesma coisa. E eu e você é chamado a ser um apóstolo dos últimos tempos. Rezar o rosário todo dia e pedir para Deus o discernimento. Tem muita gente culta, tem muita gente lendo, mas tem pouca gente falando do rosário. Você nota que ninguém mais fala do rosário. Se fala de doutrina de Santo Tomás, se fala de Suma Teológica, se fala de sacramento da igreja, se fala de carta, de encíclica, de moto próprio, se fala de tudo, mas não se fala mais do rosário. Todo mundo quer sentar na cátedra para ensinar, mas ninguém quer rezar. Ficar na presença de Deus ninguém quer. Você vê muita gente intelectual, mas pouca gente espiritual. E Deus não quer isso para mim e para você. Cumpre a profecia de São Francisco de Assis, que ele dizia: tempo virá em que esse monte de livro que vocês estão vendo, ele falava para os filhos dele, vocês vão lançar pela janela porque não vai ter valor nenhum. Meu Deus, de que adianta ler e ir para o inferno? Ser iludido pela besta, meu Deus do céu. Olha, do ano de 1998 para cá, ninguém tinha celular nessa época, só rico tinha. Eu lembro que nessa época eu era do mundo, é claro. Eu ia para as baladas, eu ia para baile, eu ia para tudo e quanta desgraça nessa época. Mas nós não tínhamos celular, nós não tínhamos nenhum meio virtual. Eu não ficava no mundo da ilusão, eu vivia uma realidade, de pecado, é claro, mas eu vivia uma realidade. Hoje as pessoas elas vivem virtualmente. E note que o mundo começou a dar uma volta, uma revirada a partir do ano de 1998. E tá uma convulsão até os dias de hoje. Que é o ano que Nossa Senhora fala. Pra gente tomar atento, que seria nesse período que ia começar a se embaralhar tudo. Eu e você é chamado a prestar atenção, a ficar na presença de Deus, a começar a acordar de madrugada, a começar a falar com Deus a hora que tá todo mundo dormindo, que nem cachorro tá latindo nesse horário. A gente é chamado a ficar na presença de Deus com o rosário na mão. Se santificar, adquirir o conhecimento perfeito de Jesus Cristo através do rosário, que quem garante isso para você não é Euclides, é São Luís de Montfort no livro do Segredo do Rosário. Ficar na presença de Deus, ser um apóstolo dos últimos tempos. São Luís não fala que ia vir alguém com teologia na mão direita e na esquerda, nem com livro de instrução. Ele fala de rosário. Tá chegando o tempo de levantar combatente, pessoa preparada, forjada, para não ser enganado. Meu Deus, se uma pandemia já tá enganando as pessoas, o que vai ser a hora que a tribulação vier de acordo, meu irmão, minha irmã? Se você tem medo da morte agora é porque você tá devendo no cartório, filho. É aquilo que São Francisco de Assis dizia: quem ama a Deus não teme a morte, nem o perigo, nem nada. É aquilo que o próprio São Paulo fala em Romanos também: quem vai separar nós do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, o sofrimento, a espada, a nudez, a fome, a peste, nada pode separar eu e você do amor de Cristo. Mas para que eu e você esteja conectado dessa forma, você me perdoa, você precisa ser uma pessoa de oração, senão você não vai aguentar. Eu venho falar para você aqui nesse áudio, você vai ver como vai ficar esse mundo até o final deste ano.
E eu termino esse áudio porque também não posso ficar falando muita coisa. Não por causa de vídeo ser bloqueado, porque eu não tenho nem audiência para isso. Eu não gosto de falar determinadas coisas porque eu sou taxado de louco já faz uns 5 anos seguidos já. De louco que não regula bem da cabeça, então também não quero falar. Mas eu falo para você aqui. Tomara mesmo que tudo isso que eu esteja falando seja abobrinha. Seja conversa da Disneylândia, conversa da carochinha. Tomara que nada disso aconteça mesmo, que eu esteja blefando. Meu Deus do céu, como que eu queria que isso acontecesse? Porque eu quero ver meus filhos crescer, eu quero ver meus filhos dentro da igreja, se tornar religioso ou casar. Eu quero levar minha vida, ficar tranquilo com meus filhos. Mas agora, e se essas coisas acontecer? E se nós estiver já adiante, porque o padre Eduardo Lari e mais um exército dentro da igreja católica de teólogo, de padre, de bispo, já diz que ele está solto por aí, o anticristo. Diz que ele já nasceu, já se faz presente, só está aguardando o momento da manifestação. Como São Paulo fala em 2 Tessalonicenses, que eu já expliquei em outros áudios. Ele só vai manifestar quando acontecer a apostasia. Nós já estamos diante da apostasia. Ninguém mais crê em Deus. Se as pessoas acreditassem em Deus, elas faziam um esforço pelo menos de rezar um rosário por dia. Não para receber graça, mas por amor. É aquilo que Santo Antônio Maria Claret dizia, aquele que não reza o rosário, ele nunca vai ser considerado um bom cristão, porque quem ama a Deus quer meditar miúde a vida de Cristo. Se você não reza, meu irmão, me desculpa, teu amor está muito imperfeito. Toma posse do rosário, se prepara, tenha discernimento, não vai abraçando tudo que estão enfiando goela abaixo do povo. Presta atenção nos tempos que nós estamos vivendo e você vai ver que Deus vai mostrar para você. Sustenta o bom combate. Salve Maria Imaculada.